Como vocês sabem, o mês de janeiro é dedicado às questões de saúde mental. É o Janeiro Branco, um mês de conscientização. Nesse ano, vamos fazer aqui no canal uma minissérie de 3 vídeos sobre problemas que podem afetar a saúde mental de crianças e adolescentes. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre um dos principais transtornos geralmente diagnosticados nessa fase do desenvolvimento, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. A tua audiência é muito importante para o canal, então curte esse vídeo, compartilha e te inscreve aqui. E não esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações e receber as nossas novidades em primeira mão. Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos conversar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, um problema que afeta cerca de 5% das crianças e 2,5% dos adultos, segundo a Associação Americana de Psiquiatria. Nesse vídeo, nós vamos conhecer o diagnóstico e qual o tratamento recomendado. No que diz respeito ao diagnóstico, nós vamos ter então que desdobrar esse nome. Então, o nome traz em primeiro lugar essa questão de um déficit de atenção. Essa desatenção tem que ser persistente, ou seja, não é apenas um período da vida que esteja relacionado a algo que aconteceu com a criança, mas é um padrão, algo que precisa ser identificado por pelo menos 6 meses para que possa ser assim considerado. A desatenção vai ser percebida através dos seguintes sintomas. A criança não consegue prestar atenção em detalhes ou ela comete erros por descuido. Por exemplo, os pais sabem que a criança já aprendeu a fazer alguma tarefa, mas ela erra, ela fica distraída e acaba cometendo erros na execução de uma determinada atividade. Ela tem dificuldades de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Até mesmo em brincadeiras, a criança pode apresentar dificuldade em prestar atenção. Ela pode não conseguir engajar-se em brincadeiras, indo de uma atividade para outra sem envolver-se, parecendo até mesmo perder o interesse em tudo. Ela parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra. As pessoas chamam e a criança não atende. Mas não é um não ouvir por um problema de audição ou por um comportamento desafiador da criança. Alguns pais ou mães podem interpretar que essa criança não está lhe atendendo, lhe dando ouvidos, quando ela na verdade não escuta mesmo, porque o foco da atenção está em outra coisa, está em outro lugar, em outra atividade ou outra pessoa. Ela não segue instruções até o fim, pode não terminar trabalhos ou tarefas, ela pode não finalizar as coisas porque esqueceu no meio do caminho, se distraiu com outra coisa e não voltou para completar. Então isso é muito comum acontecer. E ela tem dificuldade de organização, de administrar tarefas e atividades. Ela pode também evitar ou relutar se envolver em atividades que exijam esforço mental prolongado, uma vez que essas tarefas exigem muito dessa criança. Ela acaba levando mais tempo para fazer as tarefas, pois ela se distrai, sai, volta, e isso acaba sendo bastante desgastante para ela. Ela pode também perder coisas, objetos, brinquedos, materiais escolares porque não sabe onde deixou, ela não está atenta suficientemente para saber onde colocou. Ela geralmente é uma criança que se distrai com estímulos alheios à tarefa, como uma música, uma conversa, uma pessoa, um barulho, enfim, várias coisas que acabam distraindo a criança daquilo que ela estava fazendo. E ela pode também esquecer de atividades cotidianas, mesmo sendo tarefas que ela faz com regularidade. Para o diagnóstico de TDAH é preciso ter 6 desses sintomas que acabei de dizer para vocês, ou 5 sintomas caso seja um adolescente que tenha 17 anos ou até mesmo um adulto. O outro núcleo de sintomas é o da hiperatividade e impulsividade. Esse mesmo critério de 6 sintomas ou 5 para adolescentes e adultos é aplicado nesse conjunto de sintomas que eu vou falar agora para vocês. E eles são assim:
A criança se remexe na cadeira, batuca pés, mãos, se contorce na cadeira. Ela está sempre se mexendo, se movimentando. Ela levanta da cadeira toda hora, ela corre, sobe nas coisas com frequência, ela não consegue brincar, ela não consegue parar, ela pode falar demais, ela pode também responder antes de ouvir a pergunta completamente. E ela tem dificuldade de esperar a sua vez, o que a gente vê, por exemplo, numa fila. Ela pode também interromper as conversas, intrometer-se. Alguns critérios importantes também fazem parte do diagnóstico, como, por exemplo, que esses sintomas ou vários deles estejam presentes antes dos 12 anos de idade e que aconteçam em mais de um contexto, por exemplo, em casa e na escola. Além disso, esses sintomas devem estar causando prejuízo à criança ou ao adolescente, pois ele pode estar tendo ou poderá ter dificuldades de aprender ou de se relacionar, por exemplo. Fundamental lembrarmos que tanto a capacidade de prestar e manter a atenção é algo que vai se desenvolvendo na infância, assim como também as habilidades sociais que vão possibilitar que a criança consiga esperar numa fila ou aguardar o fim da conversa da mãe com outra pessoa para falar. Então, nós não podemos esperar da criança algo que ela ainda não pode dar. Eu estou falando isso porque devemos considerar o desenvolvimento infantil antes de pensar num diagnóstico, levantar a hipótese de que uma criança tenha TDAH. Afinal, muitos desses comportamentos são esperados para certas etapas do desenvolvimento. E não é porque a criança apresenta um ou outro comportamento que significa que tenha TDAH. O diagnóstico desse problema exige avaliação clínica interdisciplinar, bem como tratamento interdisciplinar por profissionais qualificados. A psicologia dispõe de alguns recursos de avaliação que são de uso exclusivo. Apenas psicólogos podem utilizar alguns testes que auxiliam a compreender as dificuldades cognitivas da criança, por exemplo. Além disso, a psicologia deve avaliar fazendo uma triangulação de informações obtidas com a escola, com a família e com a criança. A recomendação, na verdade, é que se tenha um olhar da psicologia e psiquiatria integrados. Algumas crianças podem beneficiar-se de um tratamento que combine medicação e psicoterapia. Então, ainda que a sigla TDAH seja utilizada de forma indiscriminada, um diagnóstico correto e fundamentado não é feito só de olhar para a criança uma vez, sem que sejam levantadas informações de diferentes fontes e contextos. A psicoterapia cognitivo-comportamental tem obtido resultados positivos no tratamento deste problema, pois essa abordagem possui um padrão mais estruturado, ainda que flexível, o que acaba beneficiando as crianças e as famílias. As crianças não tratadas têm mais chances de continuar apresentando sintomas no decorrer da adolescência e até mesmo na vida adulta, o que pode prejudicar seu desempenho em várias áreas e, inclusive, comprometer a sua qualidade de vida como um todo. Um TDAH não tratado pode limitar o desenvolvimento da criança. Alguns adultos que eu tive a chance de acompanhar na minha trajetória como psicóloga clínica me disseram que gostariam de ter recebido acompanhamento na infância, pois teriam aprendido como lidar com suas dificuldades, bem como seus familiares teriam manejado de forma mais adequada as situações cotidianas. Lembro bem de um pai de uma criança com TDAH que descobriu o seu próprio diagnóstico a partir das buscas para o tratamento do filho. Então, vale a premissa de quanto antes soubermos qual é o problema, antes poderemos tratá-lo, minimizando assim os prejuízos que o TDAH pode trazer. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado e que seja útil para que as crianças e adolescentes sejam olhados e tratados adequadamente. Compartilhe esse vídeo com pais, professores, amigos, pois buscar a avaliação e o tratamento certo pode fazer a diferença na vida das crianças com TDAH ou com outras questões de saúde mental. Cuidar da saúde mental é proteger as crianças e adolescentes.
No próximo vídeo, vamos conversar sobre depressão na infância. Fique ligado aqui no canal Proteja e acompanhe a nossa minissérie nesse janeiro branco. Até o próximo vídeo!